Olá, gente, eu sou a Anne e eu vim aqui para deixar meu depoimento sobre a minha primeira onda da ressonância harmônica. E fica aí acompanhando, porque esse meu depoimento eu quero trazer vários detalhes das coisas mais importantes para que vocês entendam como é que é o funcionamento da ressonância, né? O que acontece com a gente e tenham coragem também, né, de fazer, de aprender mais, porque eu vejo que tem muitas pessoas aí pela internet que têm medo ou receio de fazer a ressonância, porque ela pode mudar a nossa vida. Só que entendam que tudo que acontece na nossa vida, a partir da ressonância, é pro nosso bem. Se a gente tem uma transformação muito grande, é porque a gente estava no caminho errado. E aí a ressonância coloca a gente no caminho correto, no caminho de luz. Né? São muitos aprendizados que vão te fazer muito bem, com certeza, mesmo que venham adversidades, tá? Então eu sou a Aniele Neumann, eu sou mentora financeira, essa é a minha profissão, eu trabalho com educação financeira, eu ajudo as pessoas a aprenderem a se organizar, a planejar e a investir para ter aí uma relação mais saudável com o dinheiro e também em várias outras áreas da nossa vida, porque a gente sabe que o dinheiro impacta em tudo na nossa vida, e melhorar aí, né, nossas questões emocionais também em relação ao dinheiro, porque tá tudo muito junto. E nesses meus estudos sobre finanças, né, eu estudava, via vários vídeos no YouTube e também sempre tive bastante interesse sobre espiritualidade, né, principalmente aí a partir da pandemia, né, que eu acabei ficando mais reclusa, olhando mais pra mim. Então foi um momento em que eu aproveitei para estudar sobre espiritualidade também. E nesse momento, por causa provavelmente, né, da busca ali pelas duas coisas, o algoritmo me mostrou um vídeo do professor Hélio Couto. Eu assisti ali no YouTube mesmo. E, nossa, ali eu já caiu muitas fichas. Eu já entendi muita coisa. Fez muito sentido só o vídeo que eu assisti. Eu não lembro qual era, mas estava fazendo muito sentido o que ele falava. E eu descobri que ele então tinha um tal de caminho das palestras, que eram várias palestras como aquela, explicando aí várias coisas sobre a mecânica quântica, né, e o universo, o funcionamento do universo, e eu me interessei demais. Fui atrás, fui no site dele e me inscrevi pro Caminho das Palestras e comecei a assistir as palestras, né. Eu assisti durante o ano de 2022, e o ano de 2022 também foi um ano muito difícil pra mim, por causa da saúde dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. Os dois estavam um pouquinho mais adoecidos, porque eles já estavam com uma idade avançada, e a pandemia dificultou, né, esse tipo de vida, né, ainda mais para pessoas idosas, e eles adoeceram bastante. Então, foi um ano muito difícil, porque eu tive que enfrentar 3 internações do meu pai. Eu, como filha única, né, correndo atrás sozinha, também não tenho ninguém, assim, pra me ajudar. E 2 internações da minha mãe, e na segunda internação ela veio a falecer. Então eu perdi a minha mãe no ano de 2022. Durante todo o ano, né, foi super corrido, eu tive que abrir mão de muitas coisas minhas, pessoais, da minha vida profissional também. Eu diminuí os atendimentos que eu estava fazendo para poder cuidar deles, né? Então foi muito complicado. E ao mesmo tempo eu estava assistindo as palestras. Então durante as palestras eu tinha muitas catarses. Eu já ia assim, né, na hora ali caindo na real, entendendo as coisas. E a catarse, ela vem assim como um entendimento, né? Você cai assim, você entende o porquê das coisas. Então eu entendia muitas coisas do porquê da minha vida, né? É bem pessoal, né? É tudo baseado também em autoconhecimento. Então eu comecei a entender as coisas na minha vida, e aí você chora, você fica triste também, né? Só que você também fica feliz, porque tem muitas coisas que você entende e você... nossa, então é isso que eu vou fazer. Você começa a ter mais ideias também, boas, coisas boas. Então, pra mim, sempre foi, desde as palestras, coisas muito boas, né? Apesar das dificuldades. Eu sempre entendi que aquilo, encarei, né, como desafio de que eu tinha que fazer essas coisas para que tudo melhorasse. E aí... pedi, então, no final de 2022, eu tenho certeza que as palestras, né, o Caminho das Palestras me ajudou muito a enfrentar tudo que eu passei, né, no ano. E aí, no final do ano, eu terminei de ver as palestras e fiz o pedido da minha primeira onda.
comecei, né, a ouvir. Então, assim, eu tenho aqui alguns detalhes aqui, né, que eu anotei, porque eu não quero perder nada, né? Eu quero contar pra vocês, assim, algumas coisas bem interessantes para que vocês se encorajam, né, a fazer também o caminho e pedir a ressonância, fazer a ressonância. Então, vou dar uma coladinha aqui em algumas coisas, tá? Mas entendam que o processo todo vai ser só de melhoria. Isso que vocês têm que ter na mente de vocês. Quando a gente pensa, poxa, isso é pro meu bem, cara, não tem o que vai fazer mal pra vocês, né? Aí, no meu primeiro pedido, eu acabei pedindo, assim, algumas coisas mais... Pedir limpeza, né? Limpeza de crença, de autossabotagem, limpeza de carência, de vícios. E aí algumas coisas bem pontuais, assim como respeito, saúde, criatividade, prosperidade, abundância, autoestima elevada, paciência, que é algo que a gente precisa muito nessa vida e é difícil, né? Com tantas adversidades que a gente enfrenta no dia a dia, paciência é algo muito importante. Pedir equilíbrio emocional, né? Entre outras coisas. Então foram coisas bem pontuais, assim. Pedir amor também, né? Que a gente precisa de amor, o amor traz muita alegria pra nossa vida sempre. E aí, eu comecei a tocar ali, né, a onda, iniciei numa sexta-feira, né? Isso eu acho interessante contar, porque logo em seguida algumas coisas já aconteceram, né? Então foram esses 90 dias, né? Eu tenho certeza que esses 90 dias da primeira onda aí foram bem transformadores pra mim. E eu quero pontuar 3 coisas que aconteceram em relação aos pedidos, né? Que foram bem específicas, então eu gosto de exemplificar para que clareie, né, o entendimento de vocês também sobre isso. Então, a primeira coisa foi sobre relacionamentos. Eu pedi amor, né, como eu falei, e eu pedi também relacionamento saudável e duradouro. Mas eu não especifiquei muito, né? Eu coloquei relacionamento saudável e duradouro. Aconteceram algumas coisas, né, nesse tempo, mas o mais interessante foi que eu comecei a tocar, então, né, falando sobre relacionamentos. Eu comecei a tocar na sexta-feira. Na segunda-feira, eu recebi uma mensagem de um ex-namorado meu, que é um amigo meu, ele é meu amigo, a gente conversa normalmente, não temos problema nenhum, e ele me mandou uma mensagem, ele hoje em dia, inclusive, é casado, né, eu amo a mulher dele, a gente não, né, se dá super bem, e ele me mandou uma mensagem falando assim: oi, Anne, nossa, eu tô com saudade de você. E eu, ok, né, deu, que legal, não sei o que, vamos ver, né, se a gente marca aí algum dia de ir tomar um drink, fazer alguma coisa, né, se encontrar. E aí, no dia seguinte, na terça-feira, eu tava mexendo no meu Instagram ali, olhando o feed, e eu, passando assim, eu dei de cara numa foto com um ex-namorado meu, que é, na verdade, meu último ex agora, né, mais recente. Esse eu não converso com ele, a gente não tem contato mais, não foi um relacionamento muito legal. Então, ele apareceu a foto dele ali, eu olhei e deu, nossa, eu nunca mais tinha visto ele desde que a gente terminou. E aí apareceu ele ali, acho que, sei lá, mais de um ano depois, ele apareceu ali na foto, né? E eu fiquei, nossa, por que será? Mas eu não tinha me ligado de nada. Aí, isso era terça-feira. Aí, na quarta-feira, e aí foi, né, a cerejinha do bolo. Eu fui num mercado aqui próximo da minha casa, e aí quando eu tava entrando no mercado, eu bati o olho de longe com um ex-namorado meu, de muitos anos atrás, mas um relacionamento longo que eu tive, acho que foi o relacionamento mais longo e do relacionamento mais verdadeiro que eu tive, né? Realmente um namoro firme ali, que a gente ficou 4 anos juntos, viajamos juntos, né? Foi um relacionamento bom, né? Mas também fazia muitos anos que eu não via ele, que eu não encontrava ele, e ele tava lá. Eu bati assim o olho, eu falei, nossa. Aí ele tava vindo assim na minha direção, então a gente se viu, se cumprimentou. Ele tava com o filho dele, eu brinquei um pouquinho com o filho dele. A gente conversou ali rapidamente, né? E ele seguiu ali a vida dele, as compras dele, e eu também. Então, isso pra mim foi muito impactante. Eu não tenho como não falar pra vocês que, poxa, mexeu comigo. Mas por que será?
né? Eu entendo que essa sequência de pessoas do meu passado, né, em relação a relacionamentos logo no início aí da onda, é claramente uma limpeza que tá acontecendo. É para eu limpar as minhas crenças que ficaram em relação a esses relacionamentos, né? Qualquer mágoa também que possa ter ficado. E cada um na sua intensidade. Porque um relacionamento que foi algo bem sólido e verdadeiro, eu encontrei a pessoa pessoalmente. Um relacionamento que eu tenho bom relacionamento até hoje, a gente se dá bem, trocamos mensagem. E um relacionamento que não foi bom, eu só vi a pessoa ali numa foto passando, né? Mas mesmo assim, serviu para eu repensar muitas coisas daqueles relacionamentos, para eu entender, né, o que aconteceu. Realmente eu fiquei ali super pensativa. Eu só fui cair na real do que tinha acontecido na quarta-feira, né? Quando eu encontrei o meu terceiro ex, né? Que daí eu, poxa, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu fui trabalhando isso em mim. Então, esse tipo de coisa, né? Você trabalhar tudo isso são catarses que estão ali também acontecendo, né? Você não precisa necessariamente chorar para ter uma catarse, né? Então, eu tive ali uma conversa interior com mim mesma e entendi ali todas as coisas, repensei muitas coisas. Isso foi muito interessante, né? Eu imagino que vocês devem pensar, nossa, coincidência, mas não é coincidência, é o universo que já tá ali, né, jogando pra você resolver. Porque você não vai conseguir evoluir enquanto você não resolver as coisas que estão ali no passado. Então, já logo de cara, eu já tive que resolver as minhas questões de relacionamentos do passado. Isso eu achei incrível. Aí, então, vamos lá para a segunda coisa. Eu pedi também conexão com a natureza, né? Conexão com a natureza é algo que eu gosto muito, eu amo a natureza, eu sempre gosto de estar na natureza, sempre que eu posso, eu dou uma fugidinha para uma praia ou para o mato, fazer uma trilha, uma cachoeira, porque é algo que pra mim, assim, me renova, né? Renova as minhas energias, faz muita diferença pra minha vida, isso. E olha só, né? Aí eu comecei a perceber que algumas coisas estavam acontecendo. Então eu vou dar alguns exemplos do que aconteceu, né? De repente eu comecei a perceber dentro do meu apartamento muito mais mosquitinhos, sabe? Muito mais mosquitinhos. Essa é a conexão com a natureza. Muito mais mosquitinhos. A gente tem que cuidar com o que a gente pede sempre, né? Isso, né, o professor fala durante várias palestras. Vieram aqui vários mosquitinhos e daí né, beleza. Não sei, vou dar um jeito, pensar aqui em formas, né, de tirar eles. Só que daí o que aconteceu? Apareceu um bicho cabeludo na minha sacada. Eu moro aqui há 8 anos e isso nunca tinha acontecido. Apareceu uma lesma enorme na parede da minha cozinha, assim, próximo à lavanderia. E isso também nunca tinha acontecido. Uma lesmona, assim, desse tamanho, ela tava caminhando, assim, bem devagarinho. Lógico, né, que eu tiro o bichinho, né, e coloco ali pra janela e eles que sigam o caminho deles, né. Apareceu uma lagartixa dentro do meu apartamento e daí eu vi o meu gato brincando com ela. Brincando não, né, miando pra ela, querendo pegar ela. E eu nunca tinha tido uma lagartixa dentro do meu apartamento. Então, assim, isso foi muito interessante também. Que mais? Uma pomba parou na minha janela. Eu tenho 2 gatos, né? Ou seja, os pássaros e pombas não vêm, porque os gatos estão sempre ali atentos. E eu tenho tela. Mas teve um dia que uma pomba veio e parou na minha janela e ficou parada ali pra fora da tela. Eu não sei como, ela se prendeu ali e ficou. E eu até filmei, deu tempo de eu olhar, assim, eu filmei pra provar mesmo que realmente a conexão ali tava vindo, tava sentindo, mas eu também senti bastante mudanças de impacto, assim, por exemplo, da lua, né? A lua, a gente sabe que ela impacta na nossa vida, então as mudanças, né? Cada lua, ela tem ali uma força que pra gente, assim, e aí eu comecei a perceber mais essas forças. Então, essa coisa da conexão com a natureza eu já percebi, assim, que fluiu muito pra mim. Muitas coisas aconteceram. Aí, a terceira coisa que aconteceu, que foi bem interessante também, eu pedi reconhecimento. É algo que, como eu trabalho, né, com finanças e tal, eu quero saber o resultado que eu dou na vida das pessoas, sabe? Porque é gostoso a gente saber que a pessoa melhorou a vida dela e tal. E
não é tudo, por se tratar de finanças e dinheiro, não é tão simples as pessoas chegarem e falarem, deu certo ou não deu certo, sabe? Não é assim só um depoimento, adorei seu produto, sabe? Então, eu tenho um pouco de dificuldade, né, de ter esse tipo de reconhecimentos e tal em relação ao meu trabalho. Mas volta e meia sempre tem alguém que manda, né, uma mensagem, alguma coisa assim. Só que logo depois ali que eu coloquei na lista, né, e pedi reconhecimento, eu encontrei alguns mentorados na rua. Ou então até eu fui num show e nesse show eu encontrei 2 ex-mentorados, né? E os 2 me olharam de longe, vieram até mim, me abraçaram e falaram: muito obrigada, nossa, teu trabalho me ajudou muito, melhorou bastante a minha vida, eu consegui atingir todas as minhas vontades, né? Tudo que eu planejei. Eu morei fora, né? Lembra que a gente fez o planejamento para eu morar fora? Deu tudo certo, eu fui, já voltei, já tô aqui de volta. Então, ali eu recebi, né, o reconhecimento que eu queria, que eu tinha vontade de receber, porque realmente nos faz assim, nossa, o que eu tô fazendo tá ajudando as pessoas mesmo, então eu tenho que continuar, né, dar mais força pra seguir nosso caminho. Então foram essas 3 coisas, assim, que eu senti claramente, né, e eu posso exemplificar aqui pra vocês dessa forma, mas as mudanças, elas são bem internas, assim, acontecem muitas coisas, né, aconteceram muitas coisas pra mim além disso, que eu não tenho como ficar também exemplificando tudo pra vocês, mas de coisa mais concreta mesmo, foram essas, né, e impactaram muito pra mim, eu gostei bastante, fiquei muito feliz. E aí já fiz, né, durante minha primeira onda, eu já fui fazendo a lista da segunda onda, porque eu já fui vendo que realmente tinha muita coisa acontecendo. E já iniciei agora a minha segunda onda, então trago aí um depoimento aí futuro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, de tudo que eu falei, que isso ajude vocês a seguir o caminho, né, continuar fazendo o caminho das palestras, ou então ter a coragem de pedir mesmo a onda, porque vale muito a pena, acelera bastante o nosso processo, pra gente não ficar aí patinando nessa evolução, né, expansão de consciência. A gente realmente consegue ter resultados mais rápidos, né? Então, indico demais que vocês façam, aproveitem, né, toda essa trajetória, esse caminho, e em breve eu volto aqui então para deixar o meu depoimento aí da segunda onda. E eu quero trazer mais conteúdo também em relação a finanças aqui. Esse vai ser meu primeiro vídeo e eu espero que seja um vídeo aí que transforme a minha vida também, né, que traga aí mais pessoas interessadas em todo esse mundo aí de ressonância e finanças. Um beijo para vocês, gente!